Bom dia para todos ouvintes e equipa de Rádio Morabeza. Hoje nós estamos na conversa com Carolina Abramovich, do projeto Quebra-Back História para Meninos. Carolina aqui tem um conjunto de atividades programadas para escolas de capital durante o mês de dezembro. Bom dia, Carolina. Bom dia, Anícia, bom dia a todos. Carolina, sabe uma atividade programadas para acontecer nas escolas de um pouco para todo o país, com início no dia 12 de dezembro. Pode falar um bocadinho dessa atividade e de que escolas sabem ser contempladas? Dia 12 de dezembro tem duas apresentações na cidade de Praia, na Escola Nova Assembleia e na Escola Eugênio Tavares. Que a escola já recebe os livros que manda para correio e gostaria de trabalhar com pessoalmente professores e meninos e então falar coisinha sobre o projeto. Mas não sabe que Carolina Caçapara só na praia, pode logo na sexta-feira 22 tem essa programada via Ilha de Maio que está bem usufruir de história para menino. Sim, na sexta-feira, dia 22 de novembro, estava Ilha de Maio e às 6 horas da tarde faz apresentação de projeto na biblioteca na Vila do Maio. Que essa apresentação está a ser apresentação aberta para todo alguém que pode bem. Nós levamos os meninos, família, amigos e nós bem. Nós está com o projeto, a história. E depois, dia 23, na sábado, nós temos apresentação também na Ilha de Maio, mas na Calheta. Que a apresentação está a ser mais ou menos meio-dia. Também é apresentação aberta para todo alguém que pode bem e que pode divertir conosco. Carolina, tu consegue avançar no quanto livros sabem ser distribuídos quanto livros de coleção história para meninos sabem ser distribuídos na Ilha de Maio? Na Ilha de Maio, não consegue chegar com os livros para toda a escola da Ilha de Maio. Além daquele, não chega a Casa dos Contos na biblioteca na Vila do Maio, na Pousada na Vila do Maio, também Casa dos Contos na Mourinho e a Associação Baixona. Tudo junto, acho que estava aí 140 ou 150 livros para a Ilha de Maio. De primeira vez que nos fala desse projeto de histórias para menino, para quem aqui se recorda, Carolina Abramovich está fazendo tradução de histórias nacionais de criança para a língua crioulo e tudo está fazendo para seu próprio meio, onde está distribuído gratuitamente para escolas na Cabo Verde. De primeira vez que nos fala, Carolina falava que todas as despesas era o que realizava com parcerias, doações de algumas pessoas singulares, de forma que finança era uma dificuldade. Ainda esse problema se persiste? Não consigo arranjar o dinheiro com alguém para poder imprimir esse livro que leva comigo para maio na novembro e para a Ilha de Santiago na dezembro. Claro que é suficiente para toda a escola e toda a biblioteca, então continua a esperar conhecer mais gente que quer ajudar, que quer doar dinheiro para poder imprimir mais livros e oferecer mais escola. Também começa a vender livro para que alguém que quer comprar para esse livro já está disponível para venda na América, na Cape Verde Museum. Livro também está a ser disponível na Biblioteca Nacional na Praia. Então, todo alguém que quer comprar livro e ao mesmo tempo ajuda meninos para modo de aquele dinheiro de vender livro, não consegue imprimir mais livro para oferecer uma escola. E em termos de tradução de história para crioulo, qual que é mais dificuldade?
Já me esqueci de quel parte di tradução, para modo já passa o tempo que faz aquela tradução de história. Gostaria só imprimir mais livro para oferecer mais, mas às vezes ta faz tradução de história pequenote de autores polacos, para modo que alguém pergunta-me para modo que traduz história polaco. Então começa a traduzir aquela história pequenote que inconsci de minha infância, mas que história que está sai num livro, numa obra grande, está publicas na minha página às vezes, e naquela tradução a dificuldade de adaptação cultural, para modo que a história esta própria de nossa realidade aqui também é jogo de vocabulário, então que a história tem mais dificuldade, mas tem alguém que te ajuda na revisão de texto e quero agradecer a todos os meus amigos que ajudam naquele processo. Carolina, sabe, para Cabo Verde, e para itinerário também e visita um pouco para estar um pouco na todo canto do país e que também é uma forma de estar em contato com a cultura. E para boa, e o que você espera e consegue com essa viagem? Qual é o objetivo? Pronto, aquele viagem está sendo mais relaxado que a última viagem, para modo que passa mais tempo na Cabo Verde e também trabalha cozinha menos. Então tem mais tempo para conhecer o país, para descansar, para aproveitar do sol e do calor, que na Polônia está fazendo frio, gosto de. Mas cada vez que está bailando, conhece gente nova, faz nova amizade, então espera que quer vez ali está ser a mesma coisa. Carolina Abramovic, obrigada pela conversa ali na Rádio Morabeza e não está fazendo voto de que você tenha uma boa viagem para Cabo Verde. Obrigada. Obrigada a todos os ouvintes, nos recebem um abraço e até a próxima.